Olá, meu nome é Álvaro Faleiro. Eu sou o recruta número 68 do 6º pelotão da Alpha People. Eu e o meu colega Pedro Agostinho vamos abordar o tema variáveis, onde vamos explicar os tipos de variáveis mais utilizados em linguagem C#, como se declaram e como é efetuada a sua atribuição de valores. Basicamente, o que um programa faz é manipular dados. Esses dados são armazenados em variáveis e localizados na memória RAM do computador. Uma variável pode guardar dados de vários tipos, como números, textos, dados de valor de lógica, como verdadeiro ou falso, ou referências de objetos. As variáveis devem ser declaradas para poderem ser utilizadas. Para isso, é necessário definir o tipo de variável a utilizar de acordo com o tipo de dados inseridos. Atribuir-lhe um nome e um valor se necessário. Deste modo, as variáveis vão ser depois utilizadas quando chamadas pelo seu nome e armazenar dados compatíveis com o seu tipo. As variáveis que vou abordar são as do tipo int, float, double, char, string e bool. As variáveis do tipo int são variáveis que permitem armazenar números inteiros, positivos ou negativos. As variáveis do tipo float são variáveis que permitem armazenar números com casas decimais, também eles positivos ou negativos, e até 7 casas decimais. As variáveis do tipo double são semelhantes às do tipo float, no entanto, têm uma precisão de casas decimais muito superior. As variáveis do tipo char são variáveis que permitem armazenar caracteres alfanuméricos individuais. No entanto, para que seja possível guardar estes caracteres, é necessário colocar os mesmos entre plicas. As variáveis do tipo string são variáveis que consistem em sequências de caracteres alfanuméricos e devem ser guardadas entre aspas. As variáveis do tipo bool são variáveis que armazenam valores de lógica, tais como true ou false. Muito bem. Agora vamos então exemplificar na linguagem C# como se declaram e como se atribuem valores às variáveis. Muito bem, vamos começar pelas variáveis do tipo int. Muito bem. Eu estou então aqui a declarar uma variável do tipo int, à qual atribuí o nome e idade e atribuí um valor do tipo int igual a 36. Aqui embaixo estou a declarar uma variável também de tipo int, à qual atribuí o nome peso e estou a atribuir um valor de 82.5. Portanto, se nós verificarmos aqui em cima,
Portanto, está a azul o nome da variável, portanto, a declaração da variável int, que está azul, depois o nome, com um espaço no meio, o nome da variável, o sinal de igual, isto neste caso em particular, que eu estou a atribuir um dado à variável. E para finalizar, sempre o sinal de ponto e vírgula. Se verificarem, se eu tirar o ponto e vírgula, o compilador vai assinalar e vai dizer aqui que é expectável colocar ali um ponto e vírgula. Aí embaixo está-nos a dar aqui um erro. Isto porquê? Isto porque eu estou a atribuir um valor com casas decimais a uma variável de tipo int. Portanto, isto não é possível. Ora, muito bem. Então, nós aqui temos uma atribuição verdadeira, na qual o compilador não assinala qualquer erro na declaração da variável, na atribuição do nome e na atribuição do valor, e aqui temos uma atribuição errada, pois não é possível atribuir números com casas decimais a variáveis do tipo int. Muito bem, portanto eu aqui estou então a atribuir uma variável do tipo float, à qual atribuí o nome de peso, e estou-lhe a atribuir um valor de 82.5. No entanto, se verificarem, para uma variável do tipo float, que é uma variável em que se atribuem números inteiros números com casas decimais, é necessário, neste caso, em linguagem C#, colocar aqui um f de float à frente da última casa decimal. Desta forma, já não vai dar erro. Aqui, muito bem, depois de colocar um f à frente da última casa decimal do valor atribuído à variável float e do nome de peso, verificamos então que já não existe nenhum erro. Portanto, temos então aqui uma atribuição verdadeira.
Aqui em baixo eu estou a atribuir também uma variável de tipo float, à qual atribuí o nome e estou a atribuir o valor alvo. No entanto, o compilador diz-nos que o valor alvo está fora do contexto da variável do tipo float. Mas se a variável do tipo float é uma variável que aceita apenas dados como números com casas decimais, portanto, jamais é possível, portanto, colocar aqui uma sequência de caracteres alfanuméricos. E, portanto, temos aqui, então, a explicação de que para esta atribuição de valores, portanto, é uma atribuição errada, em que não é possível atribuir strings a este tipo de variáveis. Neste caso, eu estou a declarar uma variável do tipo char, à qual atribuí o nome letra, e estou-lhe a atribuir o valor A. Se verificarem, o compilador dá aqui um erro, porque ele está a reconhecer este valor como sendo uma string, o que não é o caso. Ou seja, o erro aqui em questão verifica-se porque, portanto, este caractere alfanumérico, que está correto para variáveis do tipo char, no entanto, ele está declarado entre aspas. E a variável para declarar caracteres alfanuméricos individuais não é possível fazê-lo entre aspas, mas sim entre plicas, como aqui está. E aqui, se verificarmos, portanto, o compilador já não detecta nenhum erro. Muito bem. Para a atribuição de valores a variáveis do tipo char, não é possível fazê-lo entre aspas, apenas entre plicas.
Neste caso, estamos a declarar uma variável do tipo string, à qual eu atribuí o nome de idade e estou-lhe a atribuir o valor 36. No entanto, se verificarem, o compilador não está a aceitar este valor, este dado atribuído a esta variável. E se verificarem, aqui embaixo, a mesma variável do tipo string, uma variável do tipo string ao qual atribuí o nome e o valor Álvaro, portanto o compilador aqui já não dá erro. Portanto, neste caso aqui, existe aqui de facto um erro, porque para uma variável do tipo string não é possível atribuir valores do tipo int, como é o caso aqui do 36 relativo à idade. Cá em baixo não temos nenhum problema, portanto está correto, o compilador não detecta nenhum erro, porque o dado que foi atribuído a esta variável portanto, é uma sequência de caracteres alfanuméricos e está declarado entre aspas, não há qualquer problema. E aqui assim, temos uma atribuição errada. Não é possível atribuir dados do tipo int a variáveis do tipo string. Aqui eu estou a declarar uma variável do tipo bool, são variáveis que aceitam valores de lógica como true ou false. Portanto, esta variável do tipo bool e de nome A tem o valor de true. A variável em baixo, também ela do tipo bool e de nome B, tem um valor de falso. No entanto, na variável à qual foi atribuído o valor de true, o compilador não detecta qualquer erro. Mas para a variável do tipo bool e de nome B, é detectado um erro no dado atribuído a esta variável, que tem o nome de falso. Portanto, na verdade, o que está aqui a acontecer é que em linguagem C#, os nomes são em inglês, mesmo das declarações das variáveis, e aqui os valores, portanto, os valores que são possível, que têm a atribuição de true ou false, só podem ser, portanto, em inglês. Se nós atribuirmos nomes em português, que é o caso, o compilador não reconhece. Portanto, aqui temos uma atribuição verdadeira. Temos aqui uma atribuição verdadeira e aqui temos uma atribuição, não, estamos a fazer ao contrário.
Portanto, só aceita os valores true ou false. Muito bem, e desta forma eu termino a minha aula. Portanto, é uma aula na qual eu falei sobre tipos e declarações de variáveis, tipos, declarações e atribuição de valores de variáveis, nas quais falei sobre variáveis do tipo int, float, double, char, string e bool. Espero que tenham gostado desta apresentação.